Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje, gente, vamos falar de cinema novamente, vamos falar das estreias aí que estão acontecendo nesse fim de semana do dia 27 de outubro de 2024. Só para constar a data do vídeo, tá? E hoje eu quero falar para vocês, gente, do novo filme do Pedro Almodóvar, tá? O quarto do lado, tá? Um filme em inglês que tem a Julianne Moore, tá? Que tem a Tilda Swinton, tá? Só isso já é motivo mais do que suficiente para ir ao cinema. E ainda tem o João Turturro de brinde. Olha só que bacana, cara. João Turturro, que é um ator italo-americano que eu gosto muito, tá? Ele lembra um pouco o Al Pacino, né? Na coisa dele de ser, coisa e tal, né? Na voz, na forma de se comportar, né? Mas ainda assim, ele tem o seu estilo próprio, é um atorzaço, tá? Que tá meio que como coadjuvante nesse filme, mas eu posso dizer até que é um coadjuvante de luxo, tá? E o filme do Almodóvar, né, gente? O Almodóvar é aquela coisa. Quando tem um filme novo do Almodóvar, é tipo assim, para tudo. Vamos lá no cinema ver o que ele armou dessa vez, o que ele fez, tá? E, mais uma vez, ele traz um filme bacana, um filme interessante, que tem um final, tem um desfecho ali com uma cara desgraçada de anticlímax, tá? Talvez essa seja a única crítica, assim, mais ácida, mais contundente que eu faço ao filme, tá? Mas também grandes coisas também eu criticar o Moldova ou deixar de criticar, né? Grandes coisas também, que eu sou só um cara que gosta de filmes, não sou um crítico profissional, né? Como as pessoas gostam de dizer, algumas gostam de dizer por aí, né? Mas o que acontece? É um filme da Moldova que vale a pena novamente você dar uma conferida, chegar lá, tá? Eu vou ter que dar spoilers aqui do filme, tá? Então se vocês não assistiram, parem o vídeo aí, tá? E depois venham aqui conversar com a gente. A gente tem duas mulheres aí, a Ingrid e a Marta, né? A Ingrid é interpretada pela Julianne Moore, tá? E a Julianne Moore, ela é uma espécie de escritora, tá certo, gente? É uma escritora que tem medo da morte. Ela tem pavor da morte, ela odeia a morte, coisa e tal. É uma escritora consagrada, tá? Faz grandes trabalhos, né? Grandes obras literárias, é muito bem vista, muito bem conhecida na comunidade literária, coisa e tal. E ela, quando está autografando um livro, ela tem uma amiga que aparece lá, que fala da Marta, né? Que diz que a Marta, né, que é interpretada pela Tilda Swinton, né, tá morrendo de câncer, né? E aí a Ingrid vai visitar a Marta e depois de muitos anos delas sem se verem, né, elas eram amigas bem próximas, né? Elas dividiam até o mesmo amante, né, que é interpretado pelo João Turturro, né? Que era o Damien, se não me engano, o nome do personagem, né? Elas vão começar a reatar essa amizade depois de muitos anos, né? Não que tenha sido, vamos dizer assim, não que essa amizade tenha sido desfeita, né? Mas elas vão retomar essa amizade depois de muitos anos, talvez esse seja o termo mais correto, tá? E aí o que vai acontecer? Elas vão mergulhar um pouco na vida uma da outra, né? A Julianne Moore fala das suas experiências literárias, coisa e tal, né? A Marta fala que foi correspondente de guerra, né? E a vida da Marta foi muito mais turbulenta. Ela tem uma filha chamada Michelle, com quem com quem não se comunica direito. Elas tiveram um problema aí. E aí a Marta vai contar que ela teve um namorado que foi veterano de guerra do Vietnã e que ele acabou trabalhando como enfermeiro, né, num hospital. Ele vai trabalhar no hospital em San Diego, né? E ele vai acabar abandonando a Marta para poder retomar a sua vida, né? De ex-combatente do Vietnã. Ele estava querendo se sentir útil, ele tinha se traumatizado bastante com a guerra, aquele negócio todo. Isso vai acabar forçando uma separação entre os dois. Mas aí a Marta já estava grávida da Michelle, né? E aí a Michelle cresceu sem um pai, né? E isso acabou provocando, vamos dizer assim, um conflito muito grande entre as duas. E a própria Marta depois virou correspondente de guerra, né? Ela tinha um namorado que foi veterano de guerra, ela acabou virando uma jornalista e correspondente de guerra, né? Então é muito interessante ver como as experiências de vida das duas influenciavam as duas também e como elas trocavam, né? Como elas compartilhavam essas experiências. Até aí o filme está muito legal.
O grande detalhe vai ser o seguinte, o câncer, né, da Marta, né, acaba mostrando-se sem tratamento, né, apesar dela ter tentado todas as formas de tratamento, apesar dela ter tentado sobreviver, né, à doença, coisa e tal, né, mas ela acaba chegando à conclusão de que todo aquele tratamento não estava valendo de nada, de que ficaria só fazendo quimioterapia e tratamentos experimentais e ficar sofrendo as agruras do câncer, né, as agruras da quimioterapia, ia fazer com que ela não tivesse uma morte digna. E ela achava que era bem melhor ela dar fim à vida dela antes que o câncer levasse ela, né? Que é uma das formas de você vencer o câncer é você ter controle sobre sua própria vida e sobre sua própria morte e não deixar e não ficar lutando até o final e deixar que o câncer leve, entendeu? Que o câncer vença e o câncer mate ela, né? Então o que ela vai fazer? Ela vai propor a Juliane Moore o seguinte: vamos para uma casa de campo bem isoladas, tá? Eu consegui na Dark Web uma pílula de eutanásia, tá? E eu quero que você vá comigo lá. Eu vou me matar, vou tomar essa pílula, entendeu? Só não quero morrer sozinha, só quero que você fique no quarto ao lado, né, do meu, nessa casa, né? E a Juliane Moore, né, a nossa Ingrid, né, coitada, ela toda lá com medo de morte, ela vai ter que passar por essa agrura, por essa experiência terrível, né? Só que vai ter um grande problema. A Ingrid, quando vai, se a Ingrid concordar com isso, né, ela vai estar fazendo a eutanásia, entendeu? E a eutanásia é considerada um crime, né? Na nossa cultura, na nossa sociedade, né? E vai ter que se criar um mecanismo, um dispositivo, né, para proteger a Ingrid judicialmente, né, de ela não ir para cadeia depois que a Marta se mate, né? E aí nessa brincadeira que vai entrar o Damian, né, que é interpretado pelo João Turturro, que vai arrumar a advogada para tentar soltar, vamos dizer assim, tentar tirar fazer com que a Ingrid não responda judicialmente com relação a essas coisas, né? E aí o filme ele vai nessa vibe, tá certo, gente? Ele vai nessa vibe, ele vai nessa coisa do aceito ou não aceito, morre ou não morre, entendeu? Me mato ou não me mato, entendeu? E aí você vai vendo as nuances desse filme. É um filme que vai ter muitas camadas. Primeiro entre as personagens, né? São personagens que têm muitas camadas, né? São dois personagens muito bem ricas, muito bem escritas, muito bem interpretadas, tá? E nessa brincadeira toda, se você tem um filme que é um destaque, né, para Julianne Moore e para Tilda Swinton, né, que o Almodóvar é um cineasta de mulheres, né, acima de tudo, né, o personagem do João Turturro não fica muito atrás. É claro que ele é um personagem menos construído, menos explorado, mas ainda assim muito bem construído e muito bem explorado. E ele vai ser o cara que vai trazer um discurso político, né, para o filme, né? É uma outra forma também de morte, né? Porque você está fazendo muitos diálogos aí entre a vida e a morte, né? A Julianne Moore, por exemplo, é uma personagem que morre de medo da morte. A Tilda Swinton é uma personagem que, se no primeiro momento ela luta pela vida, né? Depois ela usa a morte como uma espécie de arma contra a sua própria doença, né? E aí você vai ter esse conflito entre as duas, né? Em torno da questão da morte. Já o Damian é o que? Ele é um ambientalista, né? Que está falando que o planeta Terra não tem muito futuro nessa combinação de neoliberalismo com fascismo, né? Que a gente está vendo muito hoje em dia e de que isso está destruindo o planeta a passos largos, né? E ele tem uma visão altamente pessimista, né? Sobre o futuro como a morte da própria humanidade como um todo, né? Então é o tal negócio, né? Enquanto a Julianne Moore, ela luta pela vida e tenta se afastar da morte, né? A Tilda Swinton abraça a morte, né? E o Damian, ele tem uma visão altamente pessimista sobre o futuro da humanidade, como a própria morte da humanidade mesmo como um todo. Então, gente, só essas ideias, só essas camadas, entendeu? Fazem o filme ser grandioso. Agora, a única coisa que realmente me entristeceu um pouco, tá? Foi um final assim com uma cara de anticlímax muito grande, tá certo? Eu não vou ficar falando aqui do final do filme, eu acho que o filme ele poderia ter, vamos dizer assim, alguma mensagem talvez mais otimista, talvez mais pessimista,
talvez uma reflexão um pouco maior no filme. Eu sinto que faltou alguma coisa no final, que o filme de repente estava indo numa toada e de repente, pá, acabou. Aí você pensa assim, peraí, acabou? Não, ele precisava se desenvolver um pouco mais. Ele precisava pelo menos deixar uma mensagem final, sabe? Eu acho que depois de tanta reflexão ao longo do filme sobre tantas questões assim fundamentais de vida e de morte, entendeu? Eu acho que ele precisava deixar um prumo para o futuro, ou um prumo mais otimista, ou então abraçar o discurso pessimista. Ele terminou meio que em suspenso, sabe? Talvez até para deixar para o espectador, né, a capacidade dele mesmo dar um final para o filme. Então, pode ser, né? Mas eu acho que ficou faltando alguma coisa no final e isso realmente me chateou um pouco nesse final desse filme da Moldova, que vou dizer aqui, é um filme muito bom, tá? Mas só teve esse probleminha no final, na minha modestíssima opinião, tá certo, gente? Pode ser que a pessoa que vai assistir não ache que o filme foi tão problemático no final assim. Tá certo, gente? Então eu vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende, tá? Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br e futuramente vamos falar sobre mais filmes aí com vocês, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.